Você já deve ter ouvido falar sobre parametrização de URLs ou UTMs para o Google Analytics. Se você nunca ouviu falar disso ou se você ainda tem dúvidas, fica nesse vídeo que eu quero te contar todos os detalhes que você precisa saber sobre a famosa UTM. Eu sou Fernando Kanarski, trabalho com marketing digital desde 2007. Em todo esse tempo trabalhando com marketing digital, com ads, analytics, Facebook, uma das coisas que eu sempre utilizei para conseguir ver os meus relatórios e, enfim, conseguir tirar os resultados, enfim, escolher os melhores resultados para os meus clientes e para as minhas campanhas, foi parametrizar as URLs e, através dessa parametrização, conseguir olhar os resultados no Google Analytics. Se você não entende nada disso, se você não tem noção do que eu estou falando, a parametrização de URL é o simples fato de você colocar alguns parâmetros, ou seja, alguns itens a mais na URL que você vai direcionar as pessoas para o seu site e através desses parâmetros você saber exatamente de onde o usuário está vindo, qual é a campanha, qual é a origem, qual é a mídia, enfim, diversas informações que você consegue passar para o Google Analytics. E por que é importante mensurar isso? Porque quando você vai olhar lá nos seus relatórios de Analytics, se você não fizer isso, você vai ter dados que vão estar muito confusos, não vai ter as informações que você efetivamente quer para tomar as melhores decisões. Por conta disso, qualquer pessoa que trabalha com marketing digital e quer olhar para os resultados das suas campanhas, quer ter realmente os resultados para poder tomar decisão, precisa sim fazer a parametrização das URLs. E esse vídeo, que é parte de uma das aulas que eu tenho lá no meu treinamento de Google Analytics, que tem muitas aulas, tem muito conteúdo, inclusive sobre GA4, Google Tag Manager, Google Data Studio. Lá a gente fala muito sobre isso. E aqui eu vou trazer um pedaço dessa aula onde eu falo das principais informações sobre o Google Analytics, mas principalmente como fazer essa parte de parametrização, como é que a gente consegue fazer isso dentro de um site. Eu vou para minha tela para poder compartilhar e te mostrar isso mais fácil na prática, e com isso eu espero que isso possa te ajudar bastante a entender essa questão de parametrização e otimizar as suas campanhas. Então, vamos para a tela, vamos dar uma olhada lá e eu vou te explicar um pouco melhor. Então vamos lá falar um pouco sobre essa aula de parametrização. Parametrização nada mais é do que a famosa UTM. Então você vai ver muita gente falando, inclusive, das tais das UTMs. Muita gente, inclusive, não fala de parametrização, tá? Muita gente fala de tagueamento ou fala de UTM. Mas como no tagueamento a gente usa muito mais para colocar as tags do GTM e tudo mais, eu prefiro chamar isso aqui de parametrização, que é o correto. Mas no linguajar popular eu posso falar que muita gente vai falar das UTMs. Então se a partir de hoje alguém te falar de UTM, te pedir UTM, pedir para configurar UTM, agora você já sabe mais ou menos como é que funciona. Na verdade vai saber a partir dos próximos minutos. E aí, como é que funciona isso? Você já deve ter se deparado na internet, navegando na internet, e ao clicar em algum link, às vezes na hora de você olhar para a barra de endereço, você vê lá, tem um site, e aí tem lá, UTM Source, não sei o que, UTM Median, UTM Campaign, tem esses códigos estranhos. E aí você pergunta, puxa, mas o que são esses códigos estranhos que às vezes aparecem nas minhas URLs, nas URLs que eu clico em um determinado site, numa newsletter, num banner e tudo mais? Esses códigos são exatamente as tais das UTMs, são as parametrizações. Esses códigos aqui, essas variáveis, eu posso te dizer, elas mandam estas informações aqui, ou seja, newsletter, e-mail e Natal, por exemplo, para o Google Analytics. Então, obrigatoriamente, esse site ele tem que ter a tag do Google Analytics. Se ele tiver a tag do Google Analytics, quando alguém utilizar esse link e alguém clicar e entrar no site, essas informações vão ser capturadas e vão ser enviadas para o Google Analytics deste site. E aí, olha que interessante. O dono desse site, quando ele for olhar os seus relatórios lá dentro do Google Analytics, ele vai poder ver os relatórios de origem mídia, ou vai poder criar um relatório para origem mídia, que é o meu caso aqui, que eu criei um relatório específico para isso. E aí lá no relatório de origem mídia eu vou conseguir ver todas as minhas origens e mídias das minhas campanhas. Então imagina o seguinte, eu estou rodando campanha para o Google, para o Facebook, newsletter, Bing e todas as outras tipos de mídia possível. Se eu quiser saber quais delas estão gerando mais conversões, quais delas estão gerando mais interações no meu site, se eu fizer as UTMs, ou seja, se eu colocar esses parâmetros aqui, eu consigo depois ver no meu Analytics de onde as pessoas vieram, se elas vieram do Google, do Facebook, se elas vieram do Bing, se elas vieram do Instagram, eu consigo ver todas essas origens. O mais legal, eu consigo saber se isso gerou conversão, se isso gerou venda dentro do meu site. E para mim, que trabalho com Google Analytics há mais de 15 anos, este é o relatório mais importante para eu analisar se as minhas campanhas estão funcionando, se as minhas estratégias estão funcionando, porque aqui eu consigo saber como é que as pessoas estão chegando e depois eu consigo saber se isso gerou conversão. Então assim, as UTMs, ou esses parâmetros de UTM, eles conseguem informar estas informações importantes de dados de pessoas que entraram dentro do meu site. E aí, então, a partir de agora, ou a partir deste momento, tá? Você que está aprendendo sobre as UTMs, sobre a parametrização, toda vez que você mandar alguém para o teu site, é importante então que você coloque estas UTMs. Uma coisa importante antes de eu te mostrar como fazer elas é o seguinte: você só coloca as UTMs em URLs externas,
Ou seja, se eu for pegar essa URL e for colocar ela, por exemplo, no Facebook, se eu for colocar ela no Instagram, se eu for colocar ela no Google, se eu for colocar ela numa newsletter, em qualquer outro lugar, dentro do meu site, URLs internas do meu site para o meu próprio site, eu nunca vou colocar as UTMs, porque isso pode confundir toda a origem, enfim, ele pode bagunçar todos os teus relatórios. Então, essa é uma regra importante. O UTM a gente só usa quando a gente distribui o nosso link para outros sites. Mas no nosso site, para dentro do nosso site, os links internos, a gente não faz isso. Existem outros jeitos de fazer, mas não é para fazer o UTM, porque isso pode zoar todos os teus relatórios. Bom, feito isso, você vai conseguir então ter acesso a esse relatório, que você vai ter todas essas informações de origem e mídia, e aqui você consegue tomar decisões para você ver se o Facebook é melhor que o Instagram, se a newsletter está funcionando, se as suas campanhas de Bing são melhor que a do Google, e você consegue ver isso, você consegue ver taxa de conversão, você consegue ver conversões, você consegue ver usuários, cliques, você consegue puxar todas as informações que você quiser. Bom, agora que você entendeu o funcionamento da UTM e por que ela é importante dentro do Google Analytics, vamos tentar entender um pouquinho como é que a gente faz ela então. Então a gente tem aqui uma URL, tá? Então aqui, ó, URL cursoanalytics.net/index.html. Se eu pegar esta URL e colocar ela na minha campanha de Facebook, por exemplo, no meu Google Analytics, quando alguém clicar nessa URL, depois o meu Analytics vai falar assim, esse acesso veio do Facebook. Só que ele não vai saber qual foi a campanha do Facebook, não vai saber se foi a campanha do Facebook ou do Instagram, porque ele não vai saber direito dessas informações. Como é que a gente faz para corrigir isso? A gente pode então colocar as UTMs. E as UTMs são todas essas aqui, são parâmetros que a gente pode adicionar dentro da nossa URL antes de colocar ela no Facebook, ou antes de colocar ela na newsletter, ou antes de colocar ela em qualquer lugar. E é aí que eu vou fazer uma URL, ou seja, vou colocar as UTMs de cada uma das URLs para identificar quando essa UTM ela é do Google, do Facebook, do Instagram, da newsletter, de um parceiro, e seja o que for. E aí a gente tem aqui, então, algumas das UTMs que são as mais importantes. Então a gente tem a UTM Source, que eu vou contar qual é a origem desse acesso. Então aqui que eu vou escrever, por exemplo, se ela é do Google, do Facebook, do Instagram, da newsletter, enfim, eu posso colocar essa informação aqui. A UTM Median é o formato que eu quero fazer. Então, geralmente o que a gente usa no dia a dia de marketing digital? Então, se for uma mídia paga, a gente chama de CPC. Se for alguma coisa orgânica, alguma estratégia orgânica, a gente coloca organic. Se for social, se for redes sociais, a gente coloca social. E lá no final você vai entender por que é importante, às vezes, até escrever em inglês. Tá? Mas você vai identificar qual é mais ou menos a origem dessa campanha. Então, você pode fazer isso. Aí a gente tem o UTM Term. O UTM Term é para você identificar, por exemplo, qual é a palavra-chave que você está comprando, ou qual é o termo que você está usando naquele banner, naquele anúncio. O UTM Content é o conteúdo. Então, digamos que você tem 2 banners, você quer testar para ver qual deles está gerando mais conversão. Você pode fazer um banner com as UTMs de origem, por exemplo, Facebook, Median, CPC, e aí você pode colocar assim, UTM Content, banner verde. Aí no outro, que seria, sei lá, o outro banner que você está testando, você poderia também colocar Facebook, CPC e o UTM Content poderia ser banner laranja. Depois que as pessoas começarem a clicar no teu anúncio, você pode entrar lá no Google Analytics e você pode ver qual dessas origens, qual desses conteúdos gerou mais conversão, gerou mais resultado dentro do seu site. Aí a gente tem também o UTM Campaign. O UTM Campaign serve para você identificar as mais diversas campanhas que você tem. Então, digamos que você trabalha com uma marca, você pode colocar lá campanha de Natal, campanha de liquidação, campanha de Páscoa. Se você trabalha com algum tipo de produto diferente, você pode colocar as fases do teu funil. Enfim, você pode colocar algumas coisas interessantes para identificar as campanhas que você está fazendo. Além disso, a gente tem as UTMs Creative Format e UTM Marketing Tactic. Estas duas últimas, elas são exclusivas do Google Analytics 4. Então, se você já sabia sobre o UTM, você já deve ter lido, já deve ter conhecido um pouquinho, saiba que com o GA4 existem mais 2 UTMs que você pode passar nos parâmetros. A Creative Format serve para você colocar, por exemplo, o tamanho ou o tipo do criativo. Se é, por exemplo, um banner, se é um editorial, se é um story, você pode colocar aqui o tipo de formato que você quer. E o Marketing Tactic, que surgiu aqui, é para você falar basicamente que etapa do funil você está usando. Então, se, por exemplo, é uma tática mais de topo de funil, mais de fundo de funil, ou é uma tática de aquisição ou de visibilidade, e aí você pode colocar essa informação. Lembre que para cada estratégia que você tiver, você vai precisar gerar uma URL. Nessa URL você vai ter que preencher esses parâmetros com as informações para que você consiga ver isso depois lá no Analytics. É trabalhoso? Sim, é. Já vou te adiantar que sim, dá um pouquinho de trabalho, porque para cada banner, para cada estratégia, para cada coisa que você for fazer, você vai ter que gerar uma URL preenchendo esses parâmetros. A grande vantagem é que depois do teu Analytics você vai conseguir saber o que realmente funcionou, o que realmente converteu. E aí você vai ver, se você perceber aqui, a gente tem 3 delas que estão em azul e as outras estão em cinza. As que estão em azul, eu posso te falar que são as obrigatórias, são as mais importantes que você precisa sempre preencher. Então, toda vez que eu for fazer, por exemplo, uma URL para uma campanha de Facebook, de Google, de newsletter, eu sempre vou colocar o UTM Source, o UTM Median e o UTM Campaign.
Esses são os mais famosos, são os mais importantes. Se você precisar especificar um formato de peça, tamanho, estratégia, agora você também pode colocar esses outros 4 que você consegue identificar isso de uma forma mais prática dentro dos seus relatórios de Analytics. Mas, via de regra, por padrão, a gente já utiliza os 3 que são os mais importantes e que são realmente os mais são os obrigatórios para a gente conseguir pegar essas informações. Como é que ficaria, então, a URL aqui do cursoanalytics.net com todos esses parâmetros importantes? Então, eu iria pegar essa URL, iria reconstruir ela da seguinte forma: cursoanalytics.net/index.html, e aí eu vou começar assim, ó, interrogação, isso faz parte da parametrização, interrogação, UTM_source, ou seja, source, o que é o source? É a origem, UTM source, newsletter, então eu estou falando que é uma newsletter. Aí eu tenho o próximo parâmetro, o UTM campaign é o tipo de formato, então o UTM campaign, no meu caso, pode ser e-mail, então a gente tem CPC, Organic, Social e tem, por exemplo, e-mail. Aí a gente tem o UTM campaign, que seria a campanha. Então, digamos que eu estivesse fazendo uma news para a campanha de Natal, pronto. Eu vou pegar esta URL aqui e lá na minha newsletter, na minha ferramenta de newsletter, quando eu for criar os meus links, eu vou colocar esse link então com esta URL. Se eu tiver mais de um link e quiser testar qual é o link que está funcionando melhor, eu ainda posso colocar aqui então, por exemplo, o UTM content. E eu posso falar, o UTM content é botão 1, o UTM content botão 2. E depois eu vou conseguir saber qual dos contents, ou seja, qual dos botões funcionam melhor, inclusive. É esta URL aqui que eu vou começar então a utilizar nas minhas campanhas, nas minhas newsletters e seja onde for. E basicamente com isso, os seus relatórios de Google Analytics vão começar a ser preenchidos com essas informações aqui de origem. Então aqui a gente tem Google, a gente tem Facebook, Bing, a gente tem Instagram e a gente tem a mídia, que seria daí os formatos, que seria, por exemplo, CPC, Organic, Referral e por aí vai. Então essa é uma forma de você conseguir medir melhor as suas campanhas e você saber depois, e talvez o mais legal é isso depois, porque nesse relatório você vai conseguir saber qual dessas origens e mídias está gerando mais conversões, qual está gerando melhor taxa de conversão, qual está gerando mais visitas. Porque nem sempre aquela que está mais visita é necessariamente a que converte melhor ou a que converte mais. Isso é importante você saber na hora de analisar seus relatórios. Aí você me pergunta assim, tá, Fernando, você acabou de me falar que a gente tem 6, 7 parâmetros. Onde é que eles estão? Aqui só tem 2. Sim, por padrão só tem 2. Se você vier aqui no Analytics, por exemplo, aqui em Origem e Mídia e clicar nesse menu suspenso, você provavelmente vai ter acesso a configurar, por exemplo, por campanha, por term e tudo mais. Se você clicar aqui no mais, inclusive, você pode daí misturar essas informações. Não vou entrar nesse detalhe, tá? Porque aí faz parte da interface do Analytics, mas sobre parametrização, talvez isso seja a coisa mais importante que você precisa saber neste momento. Feito isso, você já consegue, então, acessar essa URL. Quando você acessar essa URL, essa informação, inclusive, já vai ser carregada no teu Analytics. E aí você pode usar essa URL, então, para tudo que você precisar. Existem pessoas que fazem planilhas, existem pessoas que fazem isso no Excel e fazem em bloco de notas. Enfim, vai depender do jeito que você quiser fazer. E aí, se você ficou até aqui, eu tenho 3 bônus que eu acho que vão ser interessantes para te ajudar. O primeiro deles, o primeiro bônus, é uma ferramenta do próprio Google que se chama Campaign URL Builder. Então, você viu que a gente já viu ali como é que faz a URL, eu fiz na mão, mas se eu entrar nessa URL, e a URL vai estar aqui embaixo, tá? Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você vier nessa ferramenta aqui, que é uma ferramenta oficial do Google, você pode criar tudo aquilo que eu acabei de falar de uma forma mais prática. E através dela, você consegue preencher todas essas UTMs, inclusive uma nova que eu não te expliquei, que já está aqui também disponível. A gente usa bem pouco no dia a dia, mas você pode usar também se você quiser. Então eu vou preencher aqui, ó. Vou colocar meu site, fdo.digital, e a gente vai começar a preencher. E você vai ver que o primeiro campo aqui, ele está falando Campaign ID. Tá, mas o Fernando não falou dessa Campaign ID. Deixa eu descer aqui, ó, Campaign ID, UTM ID. Esse também é um parâmetro novo que a gente pode medir dentro do GA4. E eu posso colocar aqui, então, a Campaign ID seria como se fosse um código para identificar essa campanha. Então, digamos que fosse a campanha 001-2023. Então, digamos que eu tenha alguma nomenclatura, alguma codificação interna que eu preciso colocar. Eu posso colocar esses UTM. Lembre que eu não preciso preencher se eu não quiser. Aí a gente tem o UTM source. O UTM source é a origem da campanha. Então, essa campanha veio do Google, do Facebook, da newsletter, do Instagram, seja onde for. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, que veio do Bing. Aí a gente tem Campaign Median. Median é o formato dessa campanha. Então, se ela é uma campanha que foi feita via CPC, via banner, via newsletter, seja como for. Então, digamos que fosse uma campanha paga no Bing, eu vou colocar CPC. Aí a gente tem Campaign Name, que seria o nome da campanha. Então, o nome da campanha, digamos que fosse venda de curso. Fiz errado aqui para te contar o seguinte. Por padrão, sempre melhor você colocar tudo em minúsculo, sempre, e sem espaço. Tá? Essa é uma forma de você organizar para ter certeza que a URL vai funcionar sem problema, que ele vai capturar sem problema. Inclusive, não coloque acentuação. Coloque sem acento, sem espaço, tudo em minúsculo. Tá? É uma forma de você organizar os seus relatórios. Então, eu poderia colocar assim, ó, vendas, _ curso.
Fica muito melhor para você entender e posso colocar até um 2023 aqui se eu quiser, por exemplo, tá? Isso vai fazer com que fique muito mais organizado meus relatórios depois. Bom, aí a gente tem o content e o term, que eu falei para você que não é obrigatório. Feito isso, eu só vou corrigir aqui a URL, tá? Eu preciso colocar o HTTPS, senão ele não vai deixar. Então vamos colocar aqui HTTPS, //, e aí vamos ver se ele gerou. Pronto, tá aqui, ó. Ele já gerou a URL com as UTMs. Então, digamos que eu fosse rodar uma campanha e colocar em vários outros veículos, tipo, fosse fazer no Bing, no Google, no Facebook, seja onde for. Eu poderia vir aqui, gerar essas URLs uma a uma, copiar e depois colar. Existem pessoas, como eu te falei, que fazem planilhas para isso. Inclusive, lá no meu curso tem uma planilha para isso. Não vou abrir aqui, então se você quiser ter acesso, você vai ter que entrar no curso. Mas se você procurar na internet, talvez você ache alguma coisa meio pronta de planilha. Com isso, você já consegue então colocar isso nas suas campanhas e pronto, está resolvido. Alguns segredos antes da gente ir para o próximo bônus. Se você faz campanhas de Google Ads, no Google Ads você não precisa fazer as parametrizações. Porque por padrão, quando você liga o Google Analytics ao Google Ads, ele já faz isso automaticamente. Então, você vai parametrizar todos os links do Facebook, do Instagram, do Bing, seja onde for, menos do Google Ads, porque o Google Ads já faz isso automaticamente. Bom, segundo bônus. O segundo bônus é o seguinte, tá? Antes de te mostrar essa tabela, eu vou voltar aqui no meu Analytics. E aí você vai ver que, por padrão, geralmente quando você está navegando nos relatórios, você vai lá, por exemplo, na aquisição de usuário ou na aquisição de tráfego e vai aparecer assim, ó, origem do tráfego. E vai aparecer lá, Organic Search, Direct, Organic Video, Referral e tudo mais. E esses canais aqui são basicamente a mesma coisa que eu acabei de explicar, são a origem mídia. Tanto que se você vier aqui em cima e trocar, por exemplo, você pode pegar origem mídia de usuário e ele já vai preencher automaticamente. Mas, o que acontece? Por padrão, ele tem esses grupos pré-definidos. E se você quiser deixar esses grupos organizados dentro do Analytics, existem duas formas. Você pode criar eles personalizados, que eu não vou entrar no detalhe aqui, ou você pode preencher as suas origens e mídias seguindo esse padrão do próprio Google aqui. Vai ter o URL aqui na descrição, tá? Então, por exemplo, se você colocar lá na origem mídia, que, por exemplo, é uma campanha de shopping. Então, sei lá, o nome da campanha tem shopping. O próprio Google automaticamente já vai saber, ele já vai taguear como canal padrão, que é uma campanha de shopping. Digamos que você coloque social ou social network lá no meio, por exemplo, no search, no median. Então, se você colocar no median social, alguma coisa assim, já vai transformar isso num canal de organic social. Então, isso vai deixar seus relatórios muito mais organizados, porque você vai conseguir pegar esse agrupamento e esse agrupamento vai funcionar. E geralmente, por padrão, é ele que funciona em toda a interface. Eu gosto de personalizar meus relatórios e colocar a origem mídia. Mas se você quiser manter o padrão, se você quiser que seja preenchido esse padrão de forma correta, você tem que seguir essa nomenclatura que tem aqui. O link está aqui na descrição, se você quiser depois olhar e tudo mais. Lembrando que também você pode depois personalizar se você quiser. Se for lá nas configurações, você pode criar os teus canais, se você quiser, tá? O terceiro bônus é o seguinte. Se você faz Facebook Ads, quando você colocar um link lá no Facebook Ads, você já deve ter percebido esse linkzinho aqui, que é basicamente construa parâmetros de URL. Quando você clica lá, basicamente ele vai abrir uma caixinha que você pode preencher aqui, ó, com campanha Source, Median, nome da campanha e conteúdo. Você acabou de entender por que isso aqui existe no Facebook, e isso aqui é exatamente o termo Source, Media Campaign, que vai ser enviado, por exemplo, lá para o Google Analytics, e outras ferramentas também utilizam isso. Vamos ver na prática? Vou entrar aqui no Facebook, então estou aqui construindo uma campanha, e aí cheguei na hora aqui de colocar o link. Então é uma campanha de tráfego que está indo para o site, e aí eu tenho aqui a URL. Se eu colocar só essa URL, nos meus relatórios, Facebook e Instagram vão aparecer todos bagunçados, falando que é uma referência orgânica. Eu nunca vou saber de qual campanha veio realmente o meu clique, veio a minha ação e veio a minha conversão. Como é que eu resolvo isso? Vou colocar o link aqui, mas antes de salvar, eu vou clicar aqui em construir um parâmetro de URL. Vai abrir essa caixinha, então minha URL está aqui, e eu vou preencher aqui. Ó. Então eu poderia colocar aqui origem, Facebook, mídia, CPC, nome da campanha. Eu colocaria aqui o nome da campanha. Ou, no caso do Facebook, você pode ser mais esperto. Se você clicar aqui, você vai ver que ele tem alguns parâmetros pré-prontos que ele preenche automaticamente. Então, por exemplo, origem da campanha. O que eu gosto de colocar nas minhas campanhas quando eu faço Facebook Ads ou Meta Ads? Eu venho aqui na origem e coloco placement. O que é o placement? O placement é basicamente esse anúncio vai rodar no Instagram Story, ou no Instagram Feed, ou no Facebook Story, ou no Facebook Feed, ou no Instagram Reels, ou em qualquer outro lugar. Então ele vai sempre trazer essa informação para a minha UTM. Aí a gente tem aqui o meio da campanha, que é o formato. Então eu poderia colocar aqui, por exemplo, CPC, que é um anúncio pago. Nome da campanha, eu posso colocar aqui então o Campaign Name, e ele vai puxar automaticamente o nome da minha campanha, que seria 2023 Remarketing Stories. E eu ainda posso pegar aqui ó, o conteúdo, eu posso pegar o content. Se eu pegar aqui o content, eu poderia puxar, por exemplo, Adset Name, para eu saber qual é o adset que está me pegando. Então você poderia preencher isso aqui, vou clicar em aplicar, e ele vai gerar essa URL dinâmica aqui. Inclusive, depois eu posso usar em todos os lugares do Facebook, não preciso ficar fazendo isso toda vez. Automaticamente, toda vez que alguém clicar no meu anúncio, então,
No UTM Source, ele já vai pegar a origem, no meu caso aqui seria, por exemplo, Story. Ele vai pegar a Medium, que seria CPC, ele vai preencher automaticamente com CPC. E Campaign, ele vai pegar automaticamente o nome da campanha. Então, se eu tiver várias campanhas, depois quando eu entrar aqui no meu Google Analytics, eu vou conseguir saber todas as minhas campanhas. Tanto que se você olhar o meu relatório aqui, ó, se eu pegar aqui Origem Mídia, você vai ver que eu vou ter aqui, ó, Instagram Story, vou ter Instagram Feed, vou ter Instagram Explore, porque eu consigo ver todas as origens agora. E aí, no meu caso, eu puxo aqui a campanha e tudo mais. Então, você consegue ver tudo isso automaticamente. Lembre, no caso de Google CPC, você não precisa fazer isso porque ele puxa automático. Nesse caso, eu não estava rodando campanha de Google CPC, por isso que não apareceu aqui. Mas somente o Google CPC. Qualquer outro tipo de campanha, LinkedIn, Instagram, Facebook, qualquer outro lugar, é importante você colocar essas UTMs bonitinhas para que você consiga pegar as informações. E com isso, agora você sabe fazer as UTMs, você sabe construir essas UTMs, você sabe para que elas servem e você pode usar isso em todas as suas campanhas de Facebook, Instagram, newsletter e tudo mais para que você consiga ver os seus relatórios depois de Analytics de uma forma mais correta, para você saber exatamente o que está acontecendo nas suas campanhas e tomar melhores decisões baseado nessas origens e mídias e principalmente juntando isso com conversões, por exemplo, das suas campanhas de mídia de marketing digital. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver qualquer dúvida, lembre de colocar na caixinha de comentário. Se você já parametriza ou se você esqueceu de parametrizar, lembre de fazer isso. Isso é muito importante. Se tiver qualquer dúvida, manda pra gente aqui nos comentários que eu tento te ajudar na medida do possível. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que você já tenha compartilhado com seus amigos, já tenha dado like. Eu te espero no meu próximo vídeo e até mais.